E aí, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o André Pucciarelli novamente e vamos resolver mais um exercício aqui agora. Esse exercício que eu tô aí para vocês. Então, enquanto eu vou dando um recado para vocês, vão lendo esse exercício que o recado é maravilhoso. Eu queria convidar vocês para conhecerem o nosso curso de termodinâmica, onde nós ensinamos com conteúdo completamente detalhado todos os conceitos de termodinâmica, um curso que vai ter diversas videoaulas, que vai ter uma infinidade de exercícios, tanto exercícios escritos resolvidos, quanto exercícios em vídeos, apostilas, e é um curso que está em constante desenvolvimento. A cada dia eu estou atualizando ele, então vocês vão gostar muito. Para vocês que estão precisando aprender termodinâmica, seja para concurso, seja para faculdade, seja para aprendizado. É um curso muito prático e também teórico, vocês vão curtir muito. Então, olha o link aqui na descrição que vocês não vão perder por entrar nesse curso aqui. Beleza? Então, bora para a aula aqui, para de enrolar, para de fazer propaganda e vamos resolver aqui ele, tá? Então, dois tanques A e B, eles são separados por uma membrana, tá, gente? Então, quando a gente fala que ele está separado por uma membrana, você pode ter certeza que lá na continuação do exercício, ele vai tirar essa membrana aí e esses dois fluidos, eles vão se misturar, tá? O tanque A, ele vai representar inicialmente 2 kg de vapor. Quando a gente fala que é vapor de água, tá, gente? Só se ele não falar que é água, então pode ter certeza que é água. Essa água ela vai estar a 1 megapascal e a 300 graus Celsius, beleza? Então, esse tanque A, que ele está mostrando aqui, ele já deu todas as condições dele aqui, beleza? Então, o tanque B, ele vai apresentar 3 kg, tá? De uma mistura, só que agora saturada, de líquido e vapor, com o título igual a 50%, ou 0,5, sem problema nenhum, beleza? Em seguida, a membrana é removida até que seja estabelecido o equilíbrio com pressão de 300 kPa. Beleza? Determinar a temperatura, o título e a perda de calor dos tanques a hora que a gente tiver esse equilíbrio térmico. Então, vamos entender um pouquinho esse exercício antes da gente começar, tá? Então, vamos entender ele aqui. O que está acontecendo? Eu tenho um fluido A, que ele está a uma pressão de 1 megapascal e a 300 graus Celsius. O B, ele vai estar com uma massa maior de 3 kg a 150 graus Celsius e um título de 0,5. Beleza? Inicialmente, eles estão ali, cada um com suas propriedades, né? O seu volume específico, sua energia interna, a sua entropia, entalpia e tudo mais. Cada um deles vai ter as suas propriedades iniciais. Só que em seguida eu vou remover essa minha membrana e esses dois fluidos, que são o mesmo fluido, eles vão se misturar e aí depois de um certo tempo eu vou ter o equilíbrio térmico que vai acontecer ali, que vai acontecer com pressão que ele falou pra gente de 300 kPa. Só que no meio desse processo ali, ele vai perder energia para o meio externo, tá? E aí também vai ter variação de temperatura, as duas massas elas vão se juntar, então eu tinha uma massa de 2 kg no tanque A e uma massa de 3 kg no tanque B, as duas massas elas vão se juntar e vai virar 5 kg. E o volume também, eu tinha um volume de A e tinha um volume de B, e lá no final os dois volumes vão se somar e vão ficar igual ao volume total do recipiente. Vale ressaltar que esse recipiente ele não vai poder, o recipiente total, né, todo esse envoltório dele aqui, ele não vai se expandir, ele vai ficar igualzinho. A única coisa que acontece é ser removida a membrana e aí todo o meu recipiente ele vai ficar preenchido com água, tá? Então agora vamos falar sobre as massas. Que nem eu falei para vocês, a massa 2, que vai ser a massa, quando eu falar em 2, vai ser lá no final quando eu já tiver o equilíbrio térmico e equilíbrio energético de todo o processo. Então eu vou ter uma massa inicial A1, tá? Que é a massa do meu tanque inicial. Eu vou ter uma massa, a massa do B, que vai ser a massa 2, né? Que vai ser a massa de 3 kg, na verdade. A mesma coisa para o volume, que nem eu falei para vocês. O VA mais o VB vai ser igual ao volume final. Então eu tinha um volume de A, tinha um volume de B. No final vai ser a somatória dos dois volumes, tá? E aí agora o que nós vamos fazer? Vamos ver como que as energias vão se somar aqui. Como nós estamos falando de um caso de primeira lei de termodinâmica para sistemas, ou seja, nenhuma massa vai sair ou entrar desse nosso recipiente aqui. Como eu falei para vocês, só vai ter troca de energia com o meio exterior, tá? Não vai ter nenhuma troca de massa.
Por isso que a gente pode falar que tudo isso aqui é um sistema. E como nós sabemos que é um sistema, eu vou aplicar, quando eu for estudar as energias, as trocas energéticas, eu vou ter que utilizar a primeira lei da termodinâmica para sistemas, onde o calor trocado ele vai ser igual, vai ser o calor trocado menos o valor do trabalho que for realizado com o externo, ele vai ser igual à energia interna final menos a energia interna inicial. Eu já vou adiantar para vocês que, como o nosso sistema, que o nosso recipiente, ele é rígido e ele não se expande nem se comprime, eu já posso falar para vocês que o trabalho ele vai ser igual a zero. Tá? Isso aí eu vou lembrar vocês lá no final do nosso exercício, mas já é importante a gente saber o porquê. Que o trabalho ele vai ser igual a zero porque eu não tenho nenhuma expansão nem compressão do nosso sistema. Ele vai ficar rígido do mesmo tamanho completamente, beleza? Só que aí, a energia interna inicial, como eu falei para vocês, a energia interna inicial ela vai ser a energia interna do tanque A mais a energia interna do tanque B, só que separadamente, porque cada um tem a sua temperatura, cada um tem a sua pressão, então as condições iniciais do meu sistema total vai ser a condição do meu tanque A, que vai ser, né, a energia interna do meu tanque A vezes a massa do tanque A, e mais a energia interna do tanque B vezes a massa do meu tanque B. E como que a gente vai determinar essas energias internas aqui? A gente vai utilizar as tabelas termodinâmicas, claro, porque a energia interna ela é uma propriedade. E as massas também foram dadas, a massa de 2 kg, né, e a massa de 3 kg. Tranquilo. E qual vai ser a energia interna lá no final? A energia interna no final vai ser a massa, né, do final, que eu já falei para vocês que vai ser a somatória das duas massas, e a energia interna final, que vai ser aquela a partir das propriedades que a gente vai ter lá no final, a primeira propriedade que a gente já sabe é o valor da pressão. A pressão final vai ser 300 kPa. Só que a gente não tem ainda uma outra propriedade para determinar. A gente vai poder encontrar uma outra aqui no exercício. Fiquem tranquilos, tá? Então, vamos aqui para a segunda parte da nossa questão, que vai ser determinar os dados do nosso exercício. Então, a gente já falou para vocês que a energia, a pressão, a massa e a temperatura do nosso estado A1, elas vão ser aqui dadas por esses valores aqui, que nem eu já falei para vocês. No estado B1 eu tenho o valor da massa, eu tenho o valor do título e eu tenho o valor da temperatura. Como eu tenho o valor da pressão e eu tenho o valor da temperatura do estado A, do estado A1, então eu tenho duas propriedades. Então eu consigo com essas duas propriedades determinar outras propriedades. A mesma coisa aqui para o estado B, que eu tenho o valor do título e eu tenho o valor da temperatura. Então, como eu tenho essas duas propriedades, eu consigo determinar todas as outras para o estado B1. Diferentemente do estado 2, que eu tenho somente o valor da pressão até agora. Tá? Então, eu não consigo determinar, por exemplo, sua energia interna, seu volume específico. Beleza? Agora, como eu falei para vocês que eu tenho a água, e a gente não sabe ainda qual é o estado da água no meu estado A, e nem no B, eu vou inicialmente assumir que eles são vapor saturado, né? Líquido mais vapor. E aí eu vou olhar primeiro aqui, né? Vamos olhar primeiro para o estado A1. No estado A1 eu tenho o valor da pressão de 1 megapascal. E aí eu vou procurar o valor da pressão de 1 megapascal na nossa tabela termodinâmica aqui. Tá? E eu vou andando aqui para a direita, andando para a direita, andando para a direita. E eu tenho todos os valores das propriedades aqui para a pressão de 1 megapascal. Só que a primeira coisa que nós vamos olhar é o valor da temperatura. Onde eu sei que o valor da temperatura de saturação para 1 megapascal é 179,88. Só que pera lá, a gente viu que o valor da temperatura de A ela é 300 graus Celsius, que é maior do que 179,88. Então, nós temos um caso aqui de vapor superaquecido ali no estado A1. Então, não vai ser essa tabela que nós vamos utilizar para calcular o valor das propriedades em A1. Vai ser a tabela de vapor superaquecido, onde eu tenho para a pressão de 1 megapascal, eu vou procurar aqui a temperatura de 300 graus Celsius. Então, eu vou descendo, 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 descendo aqui, e eu vejo que para 300 graus Celsius eu tenho toda essa linha aqui. Então, todas as propriedades dela são dadas por essa linha aqui. Então, eu tenho que o valor do volume específico vai ser 0,25799 e o valor da energia interna vai ser 2.793,7. Então, aqui são os valores das propriedades para nossa no estado A1, beleza? E agora no estado B1. No estado B1, a gente sabe que
como o título ele está entre 0 e 1, né, ele é maior que 0 e menor do que 1, eu sei que eu tenho um caso aqui de líquido mais vapor, onde eu posso utilizar essa tabela aqui para determinar o valor de todas as outras propriedades. Só que antes, vamos calcular o volume do recipiente A1. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o volume específico A1, que eu achei aqui, e vezes a massa de A1, que a gente sabe que é 2 kg. Então, se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai chegar que o volume do recipiente A1, antes da gente remover a membrana, vai ser 0,51598. Agora, a gente já pode partir para calcular o valor das propriedades do estado B1. Só que aí agora, para a gente calcular o valor das propriedades para o B, a gente vai ter que usar essa nova tabela aqui, tá? Só com o valor da temperatura e em função da pressão. Tá? E aí a gente vai procurar o valor da temperatura de 150 graus Celsius, que é essa nossa primeira linha aqui, sabendo que a gente tem um caso de líquido saturado, tá? De líquido mais vapor. E aí a gente vai utilizar essa equação aqui, onde nós temos que o VL vai ser igual ao título o título XB1, que é o 0,5, o VV menos o VL. E onde que a gente vai pegar esse VV e VL? O VL vai ser esse primeiro valor aqui de volume específico, que vai ser o 0,001091, e o valor do VV vai ser esse segundo, que é o 0,39248. Então, fazendo essa conta aqui, né, se a gente já jogar todos os valores aqui, a gente chega que o valor de VB1 vai ser 0,19679 metros cúbicos por quilo. E para energia interna, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora, em vez de utilizar o UV menos o L aqui nesse segundo termo, a gente vai usar diretamente o LV. E qual que é o valor de UL? O L vai ser esse meu primeiro termo aqui, né, para energia interna, que é o 531,66, e o meu ULV vai ser esse 1927,4, que é esse meu segundo termo aqui de energia interna. E aí a gente vai fazer essa continha aqui, e nós chegamos que o valor da energia interna em B1 vai ser 1595,4 kJ por quilo. Beleza? E como a gente já calculou o valor de VA1, a gente vai fazer a mesma coisa para o volume total da minha câmara 1. Que aí a gente vai pegar o VB1 vezes a minha massa, que vai ser igual a 3 kg, né, do estado B1. E a gente vai fazer essa conta e vai chegar que é igual a 0,59037 metros cúbicos. Aqui faltou o valor aqui da unidade. Beleza? Agora vamos unir todas as informações que nós temos aqui e fazer os cálculos que nós temos. Então, como eu já falei para vocês, a massa final vai ser igual à somatória das duas massas, né? Então, vai ser 2 mais 3 e o nosso M2 vai ser igual a 5 kg. Beleza. E o valor do meu volume? O volume vai ser a somatória de VA1 com o VB1, que a gente já calculou os valores. Então, o meu V2 vai ser igual a 1,106 metros cúbicos. O que mais dá para a gente calcular aqui? A gente vai calcular o valor do volume específico do estado 2, porque eu tenho o valor do volume 2 e eu tenho o valor da massa 2. Então, o meu volume específico, lá quando eu já tenho o equilíbrio térmico, vai ser o V2 vezes o M2, que a gente tem aqui. Então, vai ser 1,106 dividido por 5. Então, o volume específico em 2 vai ser igual a 0,22127 metros cúbicos por quilo. Então, como eu falei para vocês lá no começo, aqui no estado 2, lá no início, a gente tinha somente uma propriedade, que era o valor da pressão. Agora, a gente determinou o segundo valor de propriedade que nós temos aqui, que nós vamos utilizar para determinar as outras propriedades, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui no nosso passo 3, onde a gente já tem o valor da pressão e a gente tem o valor do volume específico, e agora nós somos capazes de olhar aqui na tabela, procurar a pressão de 300 kPa, né? Vamos procurar ela aqui, desenhar a nossa linha, e nós vamos procurar esse volume específico para nós determinarmos se nós realmente temos um caso de líquido mais vapor ou se é um outro estado. E aí a gente vai utilizar o valor dos volumes. Então, como a gente vê aqui, o valor do VL vai ser 0,001073, que é menor do que o valor de V2. E nós temos aqui que o valor do volume para vapor saturado ele vai ser 0,60582. Então, como nós temos aqui um caso em que o nosso V2 ele vai ser menor do que o VV e ele vai ser maior do que o VL, então nós temos um caso aqui de líquido mais vapor.
Por isso que nós podemos utilizar realmente essa tabela aqui, porque o título vai ser entre 0 e 1. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui nesse passo. Com essa nossa equação, a gente vai determinar o título. Sabendo que a gente tem o valor de V2, a gente tem o valor de VL, nós queremos calcular o valor do título, nós temos o valor de VV e nós temos o valor de VL. Então, substituindo os valores aqui, tá? Pegando, claro, esses dois valores aqui de VL e de VV, nós chegamos que o valor do título vai ser 0,3641. Então, nós calculamos a primeira coisa que foi pedido para a gente no enunciado, que era se existir o título, né? Se o título for entre 0 e 1, calcula para a gente. Então, o título vai ser 0,3641. Como ele está entre 0 e 1, ele vai ser um caso realmente de líquido mais vapor. E nós vamos utilizar esse título para achar o quê? A gente vai achar o valor da energia interna do nosso estado 2, onde a gente já tem o equilíbrio. Só que primeiro vamos determinar, né, com essa equação aqui, tá? Que aí a gente vai pegar o valor do UL, o valor do UL vai ser, né, para 300 kPa, a gente vai continuar nessa primeira linha aqui, onde o valor do UL vai ser o 561,11 e o nosso valor do nosso ULV vai ser 1988,1. E a gente vai utilizar, claro, o valor do título que a gente achou aqui. Então, fazendo essa continha aqui, nós chegamos que o valor da energia interna, né, no estado 2 vai ser 1.282,8 kJ por quilo. Beleza? E a gente sabe também que como nós temos um caso aqui de líquido mais vapor, o valor da temperatura vai ser igual ao valor da temperatura de saturação, né, para a pressão de 300 kPa, que é a pressão que nós temos aqui. E olhando na tabela, né, se a gente utilizar essa tabela aqui, né, se a gente ver essa segunda coluna, a gente vê que a temperatura vai ser 136,52 ou 0,5 graus Celsius. Tranquilo? Entendendo por que é essa temperatura de saturação? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, viu, pessoal? Agora, nós vamos utilizar a equação da primeira lei da termodinâmica para sistemas, que a gente já falou anteriormente, para a gente calcular o valor do calor trocado, né? Então, vai ser o Q12 menos o trabalho, vai ser igual ao U2 menos o 1. Tá? Como nós já falamos, o valor do trabalho ele vai ser igual a 0, porque o sistema ele não se expande nem se comprime. E a gente vai pegar o quê? O valor do M2 vezes o U2, né? O U2 que a gente calculou aqui agora, vezes menos o MA1 menos o A1, esses dois valores nós já temos, e o MB1 vezes o UB1. E aí, se a gente pegar todos esses valores, todos os valores que a gente já pegou anteriormente, a gente chega que o calor trocado vai ser igual a 3.959 kJ, beleza? Então, o sistema, em vez de perder calor, ele está ganhando calor. Por isso que esse calor aqui, ele está positivo, beleza? Vamos dar uma recapitulada no exercício para a gente finalizar aqui a aula. Nós temos, então, uma membrana, né? A gente tinha inicialmente dois fluidos, que a gente tinha o valor tanto da pressão e temperatura de um, como nós tínhamos o título e o valor da temperatura do outro. Com isso, nós conseguimos determinar as propriedades iniciais desses dois fluidos, onde inicialmente nós não tínhamos o valor do volume de nenhum dos dois. A gente calculou o valor dos dois volumes a partir do volume específico dos dois, multiplicados pela massa, a gente achou o valor dos volumes. E aí, nós pegamos, além disso, nós achamos também o valor das propriedades de 1 e de 2. Primeiro, a gente achou qual era a fase deles, se eles eram líquido mais vapor ou vapor superaquecido. Beleza, até aí. E aí, com o valor, né, das duas massas e dos dois volumes, a gente conseguiu determinar o valor do volume específico do estado 2, que era a somatória dos dois volumes, dividido pela somatória das duas massas. Com essas duas propriedades, a gente conseguiu chegar nessa parte aqui, que a gente viu as outras propriedades, que era a energia interna, o título, né, o valor da temperatura, e com isso nós conseguimos calcular o U2, e com o U2 a gente conseguiu calcular o valor do calor trocado. Beleza, pessoal? Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários que a gente responde todo mundo. E não deixem de novo de se inscrever aqui no canal e também ver o link da descrição do curso que vocês vão aprender demais lá. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.